dia a todos e todas, que bom que vocês vieram aqui no nosso canal do Religar-se, é muito bom. Estamos começando esse novo ciclo hoje. Meu nome é Rebeca Maciel, quem não me conhece, sou psicóloga do canal Religar-se e decidi fazer um vídeo no YouTube porque a gente estava fazendo os e-books, ainda estamos distribuindo e-book grátis sobre um pouco do panorama sobre religiões, é um guia de bolsa sobre religiões. E eu perguntei para as pessoas qual seria a mídia que o pessoal mais quer receber conteúdo e majoritariamente queria receber conteúdo pelo YouTube. Então, desse modo, eu pensei, vou me aventurar um pouco nesse lugar, nessa rede que é o YouTube, né? E era muito interessante porque eu já fazia lives, mas ao mesmo tempo nunca testei esse trajeto de fazer vídeos pequenos para deixar no YouTube, que é um pouco diferente da relação de live, mas eu tô bastante animada com esse novo momento. E principalmente eu fiquei impressionada porque a maioria das pessoas, quando eu perguntei de que tipo de conteúdo que elas queriam receber no nosso novo canal, elas disseram que queriam conteúdos a ver com religião, então informações sobre religião, notícias sobre religião, enfim, interseções entre religião e outras disciplinas. E eu fiquei pensando assim, como eu queria compartilhar um pouco com vocês, assim, por que será que tantas pessoas precisam saber sobre religião? O que as pessoas não sabem ainda sobre religião? Nós estamos num país que mais de 92% são religiosos, assim, declarados. A gente sabe que algumas pessoas declaram como sem religião, mas têm crenças religiosas. Então, num país que, tipo, quase a totalidade é religiosa e pertence e tem contato com pessoas religiosas, porque as pessoas não sabem sobre religião e precisam ainda ter conteúdos por fora sobre esse tema. Então, eu fiz algumas teorias e eu queria compartilhar com vocês, pra gente pensar um pouco também por que será que a gente não tem tanto acesso aos temas de religião. Então, o primeiro tema que eu pensei, assim, que deve ser um dos motivos pelos quais as pessoas não têm tanto acesso à questão da religião, é pelo nosso espaço acadêmico que nós temos aqui no Brasil. Diferente de outros países, como por exemplo a França, ou mesmo a Inglaterra, ou mesmo os Estados Unidos, assim, por mais que a questão da laicidade seja muito clara, por exemplo na França, é muito difícil você não reconhecer o tema da religião como um tema acadêmico. No caso do Brasil, como a gente ainda é muito apegada àqueles autores clássicos que dizem que não só que a religião é ópio do povo, que a religião que Deus está morto, e a gente tem uma leitura muito da modernidade, a gente se afasta um pouco do que aconteceu pós-modernidade, pós todos esses autores. O que outros autores já fizeram de releitura de Marx, de Nietzsche, de Freud, que trazem também a necessidade de pensar a religião, porque ela é uma característica muito importante para o nosso povo, né? Um segundo motivo pelo qual eu acho que é interessante a gente observar, porque tem esse preconceito quanto aos estudos de religião, é o elitismo acadêmico, assim. A gente percebe, por exemplo, no mapa do Rio de Janeiro, que as pessoas, por exemplo, evangélicas e, enfim, católicas ou do candomblé, estão basicamente pertencentes à periferia do Rio de Janeiro, tanto Zona Oeste quanto Zona Norte. Na Zona Sul, uma parte mais central, a gente encontra mais pessoas de alguns nichos religiosos um pouco mais elitizados, como o espiritismo, o budismo, mas também muita gente sem religião. Então, de certa forma, uma questão muito de elitismo, assim, a gente vê pessoas interessadas com meditações e estudos espíritas e, ao mesmo tempo, tem barreira para estudar as outras religiões que, na verdade, são majoritárias, que é o catolicismo, os evangélicos. O pessoal de classe média não percebe que, por exemplo, estudar religião não é um problema, não é demérito, não é uma questão menor dentro da nossa sociedade. Um outro tema que eu acho que tem a ver, e eu não só acho, como tenho certeza que tem a ver, é que parte desse preconceito com estudos de religião tem a ver com racismo mesmo. Porque a gente sabe que a religião mais negra do Brasil, como o Marco Davi já pesquisou, é
o grupo dos evangélicos, principalmente os pentecostais. E essas religiões que têm majoritariamente pessoas negras são as que mais sofrem violência, né? Como o candomblé, como algumas religiões pentecostais. Então a gente vê que elas sofrem mais violência do que as outras religiões que têm maioria branca. Mesmo a gente percebe, por exemplo, que os terreiros de candomblé sofrem mais violência do que os terreiros de umbanda, porque os terreiros de umbanda são um pouco mais claros, no sentido de que tem mais pessoas brancas pertencentes. Então a gente percebe também um racismo que afasta a gente das outras religiões. Uma terceira coisa que eu acho que é muito importante pra gente pensar por que será que a gente tem tanta dificuldade de estudar religião é o fato da nossa formação do Brasil ser muito baseada num confronto religioso, assim. Ah, mas não parece. Sim, tem isso. Porque a gente percebe, por exemplo, que até o final do século XIX, a religião oficial do Estado era a católica. E isso não significa que não tinha outras religiões. A gente sabe, por exemplo, do conflito católicos portugueses e os holandeses protestantes no Nordeste, a colonização de protestantes no Sul, que não conseguia expressar claramente a sua religião, enfim. Então a gente percebe que o Brasil tinha uma questão muito repressora das religiões que não eram católicas, né? A gente tem também outra questão que é muito grave, como essa repressão da religiosidade do povo negro escravo na época, né? Então, quando, por exemplo, o povo negro foi liberto, né, teve a carta de alforria e podia, enfim, ter o livre acesso a, entre muitas aspas, a vida livre, a gente percebe que ao mesmo tempo existiam leis que reprimiam a espiritualidade. Por exemplo, tinham leis de proibição à magia, à feitiçaria, a certas características, a vadiagem, certas coisas que, por exemplo, estavam diretamente ligadas ao candomblé e à umbanda. E então a lei já constituía numa coisa para diferenciar qual era a religião que era permitida ou não. A partir do final do século XIX, início do XX, a gente tem essa questão da liberdade religiosa no Brasil, mas com essas leis que só deixaram de ser realmente vigorosas no nosso país no final do século XX. Então, isso foi outro dia desses. Uma quarta coisa que é uma consequência dessas leis e desse processo todo que eu já comentei, de elitismo, de racismo, é uma intolerância religiosa muito clara. Uma questão de batalha espiritual, de que no momento que você aceita certa religião, você tem que dizer que a religião do outro está vinculada com uma entidade negativa, ou com um demônio, ou com um ser que deve ser combatido, mais do que propriamente negligenciado da tua própria fé. Então isso fica muito forte e isso causa uma intolerância religiosa muito grande, que não é somente de evangélicos, quero deixar muito claro, tem intolerância religiosa a partir de católicos, tem intolerância religiosa a partir de espíritas, tem intolerância religiosa dentro das matrizes africanas, que tem diferenças entre si e tem muita dificuldade. Então a nossa religião é muito fragmentada e muito combativa, e isso é uma característica que a gente está tentando superar para a gente poder acessar melhor as religiões. E por fim, eu acho que é uma das coisas mais tristes que a gente tem é o fato de que a gente tem pouco acesso a material de qualidade sobre religião. E não é por falta de existência de material bom sobre religião. Existem materiais maravilhosos, grupos de pesquisa no Brasil inteiro. Por exemplo, aquele livro das religiões, que é tipo um guia básico, que vem de qualquer saraiva, ele é muito bom. Porém, a gente, quando vai pro lado de espiritualidade ou de religiões numa livraria, a gente encontra muito mais achismos e autoajudas e coisas assim que são muito de nicho e de muita baixa qualidade. Então as pessoas ficam dizendo que tipo não é legal, a gente não tem um material fácil acesso e de muito boa qualidade sobre religião, por mais que existam grupos excelentes pensando nesse tema aqui no Brasil. E você, o que você acha? Qual seria a sua teoria para por que a gente não estuda religião da forma mais competente e com mais
cara de pau. Me conta um pouco do que você acha que seria a nossa barreira para estudar religião. Me diz também algum tema muito legal que você queira saber sobre religião, que a gente vai trabalhar juntos aqui no Religar-se. Então, em breve mais vídeos teremos sobre esse tema e um grande abraço.